Boa tarde, meus queridos alunos de 8º ano do Colégio São Pedro. Sou a professora Roberta, de língua portuguesa, e como nós estamos vivendo essa quarentena, nós vamos agora experimentar um pouquinho das aulas online, né? As aulas feitas em casa, certo? Primeira coisa que eu digo a vocês é fiquem em casa, respeitem a quarentena, se cuidem da família de vocês, certo? Que logo tudo isso vai passar e nós voltaremos a ter as aulas presenciais. Por enquanto, nós vamos vendo um pouquinho do conteúdo do nosso módulo, certo? Nós já vimos a parte da sintaxe dos termos de oração, iniciando com o sujeito, certo? A sintaxe, lembrando, né, 8º ano, que a sintaxe é aquela parte da gramática que ela vai tratar da função das palavras dentro de uma oração. Então, assim, quando eu falo em sintaxe, eu vou lembrar sempre de oração. E os termos essenciais de oração são dois, que são sujeito e predicado. Sujeito, nós já conhecemos, já vimos a classificação, já revemos, já fizemos atividade em sala, já tiramos as dúvidas, mas caso alguém ainda tenha alguma dúvida também, depois pode me contatar. E agora nós vamos ver o predicado, que é o outro termo da oração e é essencial. Por que termos essenciais? Porque eles sempre vão existir na oração, a não ser o sujeito, quando é o sujeito inexistente, né, que vocês já estudaram também, que é quando não vai aparecer sujeito, que é quando o verbo é impessoal, mas isso daí é uma exceção apenas para o sujeito. Predicado sempre vai ter na oração. Por quê? Porque o predicado é o que contém o verbo, né? Se eu falo em oração, eu vou lembrar que é porque tem verbo. Toda oração possui um verbo. Só que aí o predicado ele vai se dividir em 3 tipos, certo? É o predicado verbal, nominal e o verbo nominal. O predicado verbal vai ser aquele em que o núcleo, né, a parte mais importante do predicado vai ser o verbo. E vai ser aquele que vai trazer verbo indicando sempre ação, certo? Aquele verbo que nós chamamos de significativo. Por quê? Porque ele traz um significado para a oração e ele é importante para a oração, certo? Diferente do outro verbo que é não significativo, que é verbo de ligação, tá bom? Verbos significativos são aqueles que vão ter um significado importante para a oração, que são os verbos que imitem ação ou os fenômenos da natureza. E os verbos não significativos vão ser aqueles chamados verbos de ligação, que são aqueles que vão indicar estado, que só estão ali para ligar o sujeito ao predicado, né? Ao que é falado do sujeito. Lembrando também que predicado é tudo aquilo que é falado do sujeito. Então, como é que eu faço para encontrar o predicado na oração? Eu retiro o sujeito, sabendo, né, quem é o sujeito que vocês já estudaram. Quando eu digo o médico cuidou do paciente, eu procuro primeira coisa quem? O verbo, né? Porque é o verbo que ele comanda a oração. Então, cuidou. Aí eu pergunto, quem cuidou? E vocês já descobrem, né? Que vocês já sabem, né? O 8º ano já sabe muito bem que o médico é o meu sujeito, não é isso? Se o médico é o meu sujeito, a partir do verbo eu tenho o meu predicado. Cuidou do paciente. Quando eu digo cuidou do paciente, o que é mais importante dizer? O que é mais importante aqui no predicado? O nome cuidou, o verbo cuidou ou as palavras do paciente? Aí eu tenho que, quando eu digo que o médico cuidou, o mais importante, a mensagem mais importante dessa oração aqui é o ato de cuidar que o médico tem. Então eu tenho que aqui é o meu núcleo do predicado. Se o núcleo do predicado é um verbo que exprime ação, eu tenho que o meu predicado é predicado verbal, porque o núcleo é o verbo, a parte mais importante é o verbo. Eu poderia apenas dizer, o menino dormiu. Então, o sujeito é um menino, dormiu, só tem o verbo. Ele é predicado verbal também, tá? Todas as vezes que o núcleo for apenas o verbo, eu digo que o meu predicado ele é chamado de verbal. Ok? Depois a gente vai conhecer as outras funções, os outros termos da oração. Por enquanto a gente só vai identificar o sujeito e o predicado. Sujeito vocês já conhecem, o predicado agora. Então esse é predicado verbal que eu chamo de PV, tá bom? Aí nós temos o predicado nominal. Quando a gente fala em nominal, a gente remete a nome. Aí a gente vai lembrar de substantivo, né? O adjetivo também ele pode se remeter ao nome.
E algumas pessoas ficam até sem entender que nominal pensa que só tem nome, que não tem verbo. Não. Se eu digo que predicado é um termo essencial da oração, e se eu tenho que toda oração tem que ter verbo, então todo predicado tem verbo. Nesse verbal, o verbo é o cuidou, que é um verbo que exprime ação. Quando eu vou olhar o nominal, eu tenho assim, nós estamos confiantes. Quem é o sujeito? Eu vou olhar para o verbo, qual é o verbo? Estamos. Se o verbo é estamos, quem que estamos? Nós. Nós é o meu sujeito, certo? Lembrando disso, que eu pergunto para o verbo. Nós é o meu sujeito. Estamos confiantes é o meu predicado. Lembrando que o verbo faz parte do predicado, tá, gente? Estamos confiantes. Mas quando eu digo estamos, apenas estamos, nós estamos, tem sentido? Se eu só falar estamos, não tem sentido. Se eu falar o médico cuidou, tem um sentido. Ele pode ter cuidado de quem? Aí já é um complemento do verbo que a gente vai aprender depois. Mas se eu falo o médico cuidou, tem um sentido completo. Mas se eu digo nós estamos, aí vocês me perguntam, estamos o quê? Nós estamos confiantes. Então, se a gente analisar direitinho aqui, esse verbo, o verbo estamos, ele é um verbo de ligação. O verbo de ligação é esse que não tem um significado próprio. Ele só vai estar ali para unir, certo? Para indicar, no caso, o estado. E o estado aqui que vai existir é nós confiantes, né? Nós estamos confiantes. Confiantes, no caso, vai ser o núcleo do meu predicado. A parte mais importante do meu predicado é um nome. Não é um verbo, é um nome. E esse nome aqui, confiante, a gente vai lembrar que é um adjetivo, tá? Porque confiante vem do substantivo confiança e é um adjetivo porque qualifica, no caso, caracteriza. Caracteriza, nesse caso, o sujeito que é nós. Então, aqui nós temos um predicado nominal, porque o núcleo do predicado é um nome. Eu vou até apagar aqui o do verbo para não confundir. Núcleo do predicado verbal é um verbo. Núcleo do predicado nominal é um nome. Um nome, neste caso, um adjetivo. Aí agora nós vamos ver o predicado verbo nominal. O nome já diz, né? Se é verbo nominal, ele vai ter os dois. Ele vai ter tanto um verbo como núcleo, também e um nome. Aí nós temos aqui, os médicos trabalham confiantes. Quem é o meu sujeito? Eu vou olhar logo para o verbo. O verbo é trabalham. Quem trabalham? Os médicos. Então, os médicos é o meu sujeito. Sujeito, nós já estudamos, vocês já revisaram, viram outras videoaulas. Então, assim, não vou adentrar no sujeito. Mas eu vou ver o predicado. Trabalham confiantes. Nós temos aqui que eles trabalham. Trabalham é um verbo que indica uma ação, né? Os médicos trabalham confiantes. Então, trabalhar é um verbo aí que ele vai indicar sim uma ação e ele tem um significado importante para a oração. Então, aqui, esse é um núcleo. Só que também eles estavam confiantes. Por mais que não esteja o verbo aqui expresso na oração, eu automaticamente sei que confiantes é um estado em que os médicos estavam naquele momento. Eles trabalham e eles estão confiantes. Trabalham confiantes. Então, confiantes também é importante para a minha oração. Nós temos aqui um núcleo que é um verbo de ação e um núcleo que é um nome, que no caso aqui é um adjetivo. Portanto, não tem como eu tirar nenhum dos dois para dizer qual é o mais importante. Os dois são importantes. Porque além de dizer que eles trabalham, eu tenho que eles trabalham como? Como eles trabalham? Eles estão como? Estão confiantes. Então, eu tenho as duas coisas que são importantes e não tem como dividir isso. Então, aqui, né, daqui para cá, no caso, começando sempre pelo verbo, né, aqui também, faltou dividir, eu tenho que é um predicado, verbo, nominal, PVN. Porque eu tenho tanto um verbo, que é importante, quanto um nome, no caso, este adjetivo aqui. Agora, analisando um pouquinho cada, né, eu coloquei sempre palavras, sempre as frases, as orações aqui, indicando algo que a gente está vivendo hoje em dia, né, que é essa pandemia, que é justamente essa superlotação nos hospitais. Nós temos aqui que o médico cuida do paciente e nós podemos hoje também ficar sempre com pensamento positivo, colocar também nessas orações os médicos, as pessoas da área da saúde que estão à frente, né, desse combate da pandemia.
Nós estamos confiantes porque nós precisamos estar confiantes que tudo isso vai passar, confiantes de que tudo isso vai acabar logo e que logo logo estaremos juntos. E os médicos trabalham confiantes porque eles também precisam ter essa confiança, certo? Então, assim, que nós, né, como professores e alunos, possamos também nos unir nessa corrente de oração, né, pelos médicos, pelos profissionais da saúde, os enfermeiros, tantas pessoas que estão à frente desse combate da Covid-19, certo, meus amores? Então, assim, por enquanto, é isso daqui, esse é o básico, tá, do predicado. Depois a gente vai ver outros termos da oração, mas uma coisa que eu sempre chamo a atenção de vocês é lembrar, né? Nós estamos no 8º ano, estamos vendo a parte da sintaxe, que é quando trabalha as funções das palavras na oração. E se eu tenho que é oração, é porque eu tenho um verbo, tá? Seja ele um verbo significativo ou não, tá? Então sempre vai ter verbo no predicado e o predicado ele sempre vai iniciar pelo verbo, como iniciou em todos aqui, ó. Mas quer dizer que sempre vai vir primeiro o sujeito e depois o predicado? Não. Isso a gente também já viu nas aulas de sujeito, que o sujeito ele pode vir no meio, ele pode vir no final, ele pode vir onde ele quiser, né? Onde ele bem entender. Mas o importante é a gente ter essa noção de quem é que está, no caso, se relacionando com o verbo. O médico cuidou, quem é que cuidou? O médico. Então, o sujeito é ele que está praticando a ação. Estamos, quem estamos? Nós. Então, nós estamos. E os médicos trabalham. Quem trabalham? Os médicos. Então, assim, sempre recordar disso. E quando eu sei quem é o sujeito, tudo que sobra é predicado. Até se tivesse aqui, ó, se fosse assim, ontem o médico cuidou do paciente. Ah, o médico é o sujeito. Ontem é sujeito? Não. Aí ontem faria parte também do predicado. E continuaria sendo predicado verbal, porque o mais importante é o verbo cuidou, certo? Assim, eu quero que vocês atentem para isso. Não importa o local que eles estão, né? Pode estar na frente, pode estar no meio, pode estar atrás. O importante é vocês lembrarem disso. Lembrar de encontrar o sujeito. Quando eu retiro o sujeito, no caso, não que retiro, mas quando eu identifico o sujeito, tudo o que sobrar na minha oração é um predicado, tá? Então, assim, que vocês continuem estudando, né? Todas as disciplinas, os professores estão se empenhando para vocês estarem sempre revisando, sempre exercitando tudo que vocês aprendem em casa. Em casa também é lugar pra gente aprender, né? Então, assim, que vocês fiquem em casa, cuidem dos pais, cuidem de vocês, da saúde de cada um. E logo, logo a gente vai voltar para poder termos a aula presencial, né? Dar os abraços, os sorrisos, perto um dos outros, certo, meus amores? Então, um beijo grande e até a próxima aula. Saudades!